trem tá feio, mas assim com gosto, gente, tá? Dentre as várias informações que eu separei para trazer a partir de agora nesse boletim aqui para todos vocês, tem uma notícia que eu sei que é de grande, acho que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento. A Polícia Federal aqui no Brasil acabou de descobrir e revelar, tá, sobre aquele avião misterioso da CIA dos Estados Unidos, que gerou aquele burburinho, né, gente, né? A imprensa, os políticos, os parlamentares, jornalistas, todo mundo querendo descobrir o que é que aquele avião da CIA dos Estados Unidos veio fazer aqui no Brasil, pousou aqui no Brasil ontem à noite, gerando uma celeuma, gerando desespero, né, gente, no governo Lula, no judiciário. Que é que esse avião misterioso veio fazer aqui no Brasil? Então a Polícia Federal acabou de descobrir e revelar quem estava dentro daquele avião e o que é que veio fazer aqui no Brasil, gente, tá? A notícia é devastadora, gente, tá? Acabou de ser revelado o que aquele avião misterioso da CIA dos Estados Unidos veio fazer aqui no Brasil, quem estava dentro daquele avião, vou trazer todos os detalhes. Tudo acabou de ser revelado, todas as dúvidas foram sanadas e é uma bomba estratosférica. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. E outra informação que eu preciso trazer com urgência, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acaba de decretar prisão imediata. Definitivamente, o homem não está para brincadeira. Donald Trump acaba de decretar prisão imediata. Essa notícia, gente, tá? Devastou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Vou trazer também completinha para todos vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? A deputada federal Bia Kicis acaba de revelar uma bomba envolvendo o Partido dos Trabalhadores, envolvendo o PT do Lula. E a informação que a gente tem é que após o vazamento dessa informação, gente, o clima é de desespero, gente, tá no partido do PT, no Palácio do Planalto, Lula, os cupinchas do Lula desesperados com essa bomba que a deputada federal Bia Kicis acabou de revelar para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu vou trazer o vídeo dela explicando todos os detalhes. Outra bomba estratosférica que eu vou trazer em todos os detalhes, gente, tá? Donald Trump, o governo Donald Trump acaba de cancelar evento militar com o Brasil e acende um alerta gigante dentro do governo Lula. O governo Trump acabou de cancelar um evento militar com o Brasil, né? E após esse cancelamento, né, acendeu um alerta gigante dentro do governo Lula, dentro do Ministério da Defesa. Eu vou trazer essa bomba que explodiu aqui também agora há poucos instantes. Outra notícia, gente, que eu preciso trazer urgentemente para vocês. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de tomar uma decisão bomba contra Jair Messias Bolsonaro. Atenção, atenção. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de tomar uma decisão bomba que atingiu em cheio Jair Messias Bolsonaro. Essa notícia foi confirmada agora, gente, há poucos minutos. Eu já vim correndo atualizar todos vocês aqui. Gente, além dessas outras várias informações, que eu separei tudo aqui para trazer a partir de agora nesse boletim, peço gentilmente e rapidamente, gente, que vocês não deixem de fazer parte aqui da nossa família. Eu sei que tem muita gente que deixa de se inscrever porque acha que tem mensalidade, algum boleto que vai pagar, vou ficar aqui pedindo Pix. Não tem nada disso, gente. É totalmente gratuito você estar inscrito aqui no nosso canal. E veja o quanto é importante você estar inscrito aqui. Ano que vem é ano eleitoral. Esse aqui é um dos principais canais de direita que existe no Brasil. Então é muito importante a gente estar preparado, é muito importante a gente estar gigante, porque você sabe o que a gente vai enfrentar no próximo pleito eleitoral, gente. Então, conto com a sua ajuda, colaboração, se inscreva no canal, vem fazer parte aqui da nossa família, é totalmente gratuito. E se você quer saber se você está inscrito aqui ou não, tá na dúvida, será que eu estou inscrito, será que eu não estou inscrito? Gente, aqui embaixo, aqui, ó, na plataforma, tem uma palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. É só clicar em cima. Clica em cima que automaticamente, gratuitamente, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, gente, tem tanta coisa grave para trazer aqui para vocês, que eu tive até dificuldade para separar as informações, gente, tá? Logo de cara aqui com as informações, gente, tá? Vamos lá. Eduardo Bolsonaro concedeu uma entrevista, né? Ontem para a Record e fez uma revelação estarrecedora, gente. Assistam com muita atenção porque é bombástico o que o Eduardo Bolsonaro denunciou aqui nesse vídeo. Vejam só. Eu sei que você falou que não está fazendo cálculo político, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque recentemente os governadores alinhados mais à direita participaram de eventos, inclusive assinaram uma carta hoje conjunta para a presidência da COP30. Em todas essas ocasiões, não citaram nem defenderam publicamente seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso gerou críticas do seu irmão Carlos Bolsonaro, que os chamou de ratos. O senhor compartilhou essas críticas. Isso é um corte de relações com essa ala mais à direita da oposição ou é apenas algo pontual? Eles vão ter que lidar com a cobrança da população.
Se eles tanto vocalizam que Jair Bolsonaro é o maior líder da direita, estão interessados no voto, chamado voto bolsonarista, vamos assim dizer, e no momento mais crucial sequer fala o nome de Jair Bolsonaro, fica difícil de você fazer qualquer tipo de defesa deles. Eu acho que eles estão tendo agora uma janela de oportunidade para colocar a mão na cabeça e entender que é preciso ser feito uma defesa efusiva, não do Jair Bolsonaro, mas a favor de todos aqueles perseguidos políticos. O que a gente quer no político é que ele leve adiante as bandeiras que você tem no coração. Não tem como você olhar, né, para pessoa que tem deficiência física, hoje está presa com risco de fuga, Clezão morto, Daniel Silveira atacado lá, Anderson Torres, General Braga Neto, Jair Bolsonaro, e você vai achar o quê? Que esses governadores, ainda que com rótulo de mais à direita, essas pessoas é que vão criar o Brasil para um momento de prosperidade, enfrentando e batendo de frente com esse sistema? Obviamente, se antes de sentarem na cadeira presidencial já não fazem qualquer tipo de enfrentamento, não será depois de eleito que o farão. Então, eu achei até o Carlos Bolsonaro suave nas suas críticas, eu me contive um pouco, mas vai chegar um momento em que a cobrança vai vir. E pode ter certeza, né? O povo não vai poupar falas a essas pessoas que, no momento crucial, optaram pelo silêncio. É isso aí, gente, tá? O Carlos Bolsonaro ficou furioso, gente, tá? Não furioso, eu acho que não furioso pelo fato da reunião em si, né? Vários governadores ali de direita, acho que o Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, Caiado, entre outros, né? Governadores de direita. Mas o fato de eles sequer terem mencionado, gente, tá? O que tá acontecendo com o Bolsonaro, com a perseguição, que segundo vários juristas estão dizendo que o Bolsonaro tá sofrendo do judiciário brasileiro. Eles não falaram absolutamente nada, gente, tá? E isso deixou o clã Bolsonaro extremamente furioso, assim, e revoltados. E aí, gente, vocês aí acompanhando de fora tudo que tá acontecendo, o clã Bolsonaro tem razão em estar furiosos com esse comportamento de alguns governadores aí da direita, que se dizem muito aliados, né, de Bolsonaro? Coloca aqui embaixo a opinião sincera, gente, de vocês, tá? Aquela análise crítica. Isso aqui é um canal democrático. Vocês podem dar a opinião sincera de vocês. Afinal de contas, esses governadores podem estar querendo abandonar o Bolsonaro, querem o lugar do Bolsonaro, querem o voto bolsonarista. Que vocês acham que eles estão querendo com essas reuniões que está acontecendo aí com governadores de direita? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? E agora eu vou trazer para vocês aqui, gente, tá? Um vídeo que vai valer a pena cada segundo da sua atenção, gente, tá? Canetada do Dino ameaça todo o sistema financeiro. Essa aqui é uma super entendedora de finanças, gente, tá? Economia, trabalhou junto com o Paulo Guedes, ela é afiada na economia, principalmente a economia do Brasil e dos Estados Unidos. E aqui nesse vídeo, gente, o que ela revelou, eu fiquei impactada. E eu acho que vocês vão ficar não só impactados, mas de queixo caído também. Vejam só. Que a elite brasileira tá caindo nessa real. Puxa vida, quer dizer então que eu tô na mão de um maluco? Isso é que dá, né? A gente ter um ministro comunista no STF, né? O que ele quer fazer? Ele quer simplesmente isolar o Brasil do resto do mundo. Essa decisão dele basicamente é isso. Olha o dilema agora que os bancos estão. Eles têm que decidir se eles simplesmente vão se desplugar do sistema internacional bancário ou se eles vão aceitar a decisão de Flávio Dino e continuar fazendo todas as operações com o Alexandre de Moraes. Então não é uma decisão fácil. Eu gosto de usar um caso prático aqui. Vamos supor, o Banco do Brasil é quem paga, né, o salário ali dos ministros. A Visa, por exemplo, vamos supor que o ministro tem um cartão Visa. Ao receber essa sanção, a Visa vai dizer, não, eu não posso operar com esse ministro. Então, claramente, não vou poder, ele não vai poder ter um cartão. E assim vai se dar para todas aquelas transações que Moraes tentar fazer que envolva alguma empresa nos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. A Lei Magnitsky, que é o contrário do que o ministro diz, ela não tem uma interferência sobre as empresas ou sobre os cidadãos brasileiros. Na verdade, ela se refere a empresas americanas. Agora, a questão é, a maior parte dos bancos e das empresas grandes brasileiras têm operações lá fora, é óbvio, entendeu? Elas operam em dólar, elas têm esse relacionamento, o sistema financeiro inteiro está no SWIFT, né? Então, assim, a grande verdade é que não tem como um banco simplesmente dizer, não, olha, vou sair daí e vou virar uma agência regional, né? Ele vai acabar perdendo poder. Então, isso aí levaria, assim, se for levado às últimas consequências, até uma quebradeira dentro do sistema financeiro. A questão não é simples, a questão eu gosto de dizer que é grave. Ela é tão grave, que dá a entender de que uma hora os ministros vão se dar conta do problema, né, e vão aceitar
que os bancos possam decidir se querem ter ou não o Moraes como cliente, que operações ele pode ou não fazer. Porque, vamos lá, pela legislação brasileira, o que a gente tem hoje do Código de Defesa do Consumidor, né, essas questões cíveis não são determinadas pelo Supremo. Imagina se o Supremo agora vai decidir, por exemplo, se você vai processar uma companhia aérea, quanto ela tem que te pagar, ou se você bater o carro, quanto é que vai ser, ou no seu divórcio. Imagina, é nisso que a gente está tratando. Então, qualquer empresa, ela tem o direito de decidir quem ela quer ou não como cliente, de acordo com as regras dela. Então, pela nossa legislação, a verdade é que jamais essa decisão do Dino poderia forçar um banco a fazer operações obrigadas por Alexandre de Moraes com uma contraparte nos Estados Unidos para receber uma multa ou para ser sancionado, né? Só que, infelizmente, a realidade é que faz tempo que a gente não tá mais no Estado de Direito aqui no Brasil. O que isso aí tá mostrando é aquilo que todos os jornalistas, influenciadores, políticos de direita já sabiam. A lei no Brasil foi rasgada, que o STF tá passando por cima da Constituição e de todas as leis. Só que agora, a grande verdade é que a elite brasileira tá caindo nessa real. Puxa vida, quer dizer então que eu tô na mão de um maluco? Eu tô na mão de alguém que, sem nenhum voto, tá passando por cima de todas as leis que foram feitas pelos representantes legítimos do povo. A verdade é que agora a gente está vendo essa elite financeira e as empresas como um todo sentindo na pele o que é estar na mão desses malucos que simplesmente rasgam qualquer lei aqui dentro. Nossa Deus, foi pra cima do ministro Flávio Dino e Alexandre de Moraes sem dó nem piedade. É corajosa, hein, gente, tá? Essa mulher já deveria estar dentro do Congresso Nacional, ó. Senado Federal tá perdendo muito aqui sem essa mulher lá dentro, gente, tá? Que falta faz uma mulher corajosa como essa dentro, né, do Congresso Nacional no dia de hoje. Porque o que mais tem ali são bundões, né, gente, tá? Arregões, né? Fica regando, a grande maioria das vezes vai lá, se elege como bolsonarista de direita, chega lá, a grande maioria só vota com a esquerda, com Lula. Silvia Alves aqui em Goiás, lá, né, no meu estado natal, Goiás, por exemplo, foi a maior decepção, né, gente, tá? Eu sou bolsonarista, sou patriota, sou de direita, sou conservadora. Hoje tá lá praticamente votando lá 70%, 80% só com o governo Lula, com a esquerda. Dá ali as suas desculpazinhas lá nas redes sociais, mas muita gente, ó, não tá engolindo não, o pessoal tá acordando. Então é de parlamentares assim que o Brasil precisa, daquelas pessoas que enfrentam, confronta, vai pra cima e cobra, né, a garantia da Constituição. Tá aqui, gente, que essa tem coragem, viu? Vamos lá, gente. Agora vamos falar de um assunto que eu tenho certeza absoluta daqui a pouco, gente, tá? O governo Trump cancelou reunião, tá? Militar aqui no Brasil e gerou desespero no governo Lula. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, porque antes, gente, tá? Deixa eu trazer aqui uma notícia que eu acho que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado aí me assistindo, ou quase todos. Por quê, gente? O grande assunto de ontem, principalmente no finalzinho da noite, foi o avião misterioso da CIA, né, dos Estados Unidos, pousou aqui no Brasil e muita gente, jornalistas, parlamentares, todo mundo não se falou em outra coisa ontem à noite. O que é que esse avião veio fazer aqui no Brasil? Quem que estava dentro desse avião? Pois bem, a Polícia Federal acabou de descobrir e revelar quem estava dentro daquele avião, né, misterioso da CIA, dos Estados Unidos que pousou aqui no Brasil e o que é que eles vieram fazer aqui no Brasil. Acabou de ser revelado, a Polícia Federal descobriu, revelou, mas antes de trazer aqui a revelação da Polícia Federal, assista esse vídeo aqui do Dr. Jeffrey Chikine, que o que ele revelou aqui sobre esse avião misterioso da CIA que pousou aqui no Brasil, que ele revelou aqui, gente, tá? É simplesmente estarrecedor e bombástico. Só assistam, não vou nem dar spoiler, só assistam, que é gravíssimo. Ontem fomos surpreendidos com um avião da Força Aérea Americana, utilizado comumente pela CIA, que pousou no Brasil. Especulações estavam sendo feitas sobre isso. Hoje o Brasil amanhece com essa imagem. Agentes da Receita Federal foram realizar alguma fiscalização no avião. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que ninguém se atentou. Estão vendo esse cara com as mãos levantadas? É um tripulante dessa aeronave, mas preste bem atenção naquela tatuagem embaixo do braço. Vão dizer para vocês que são só agentes consulares e que o procedimento é comum, mas não é. A tatuagem que aquele cara tem é como essa. Ele é um força especial do exército americano. Ele é da Força Delta. Para você ter noção o que é um Força Delta,
são os caras que pegaram Saddam Hussein. Esses caras são a elite da elite do exército americano. Eles combatem terrorismo. Exatamente na mesma semana que o governo americano envia mais de 4.000 homens à América Latina para combater cartéis. O governo brasileiro vai negar isso, pode ter certeza. Você não verá essa informação na imprensa tradicional, mas com certeza tem coisa aí. O governo americano irá combater o narcotráfico em toda a América Latina, inclusive no Brasil. Daqui um pouquinho vai sair notícias dizendo que são agentes consulares. Mas eu avisei. Delta Forces, sejam muito bem-vindos. Que comecem os jogos. Hoje às 22 horas. Tá aí, gente, tá? E ele alertou, olha, vão vir notícias aí que são agentes consulados e tal, e foi exatamente isso que aconteceu. Foi divulgado agora, gente, tá? Pouquíssimos minutos. Tá aqui, matéria do G1, tem também na CNN, em outros portais de notícias, tá? Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal. Gente, tá aqui a notícia completa. A aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou, né, no Aeroporto Internacional de Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na terça-feira, transportava diplomatas americanos. A informação é da Polícia Federal, que afirmou que fez o controle migratório na ocasião. Então, os diplomatas, ainda segundo a Polícia Federal, foram para o consulado de Porto Alegre. A presença da aeronave chamou atenção porque não foi divulgado oficialmente o motivo da escalada no Brasil, apesar de ter autorização do Ministério da Defesa aqui no Brasil. O avião é um Boeing, tá? Matrícula tal, modelo tal, usado pela Força Aérea dos Estados Unidos. A aeronave pousou em Porto Alegre às 17h03 na terça, vinda de San Juan, em Porto Rico. Tá aí, gente, tá? Então, segundo informações aqui do G1, a Polícia Federal foi lá, fez a vistoria e descobriu que se tratava de transporte de diplomatas, transportava diplomatas, foi o que foi revelado aqui pela Polícia Federal, gente, tá aqui as últimas informações e revelações a respeito deste avião misterioso que pousou aqui no Brasil, que gerou uma celeuma, gerou desespero no governo, autoridades aqui no Brasil. Segundo informações aqui da Polícia Federal, estava transportando diplomatas, transportando diplomatas. E aí, gente, tá? Com essa notícia do G1 e com a informação revelada pelo Dr. Jeffrey Chikine, o que é que vocês acharam aqui dessas informações divulgadas pelo portal de notícias G1? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Agora eu vou trazer uma notícia, gente, tá? Que acendeu um alerta gigante dentro do governo Lula. Tá aqui, ó. Lascou. O governo dos Estados Unidos, o governo Trump, cancela um evento militar com o Brasil e acendem alerta, né, na defesa, no Ministério da Defesa aqui do governo Lula. Por quê, gente? Tudo que o Donald Trump, que o governo Trump faz, o tipo, cancela algo, faz algo, ação militar, tal, 4,5 mil homens aqui, né, para as águas aqui na região, tudo eles ficam desesperados e preocupados. Vocês já repararam? Vocês já viram acreditar? Quem não deve, não teme. Mas tudo que o Donald Trump faz acende um alerta, né, gigante dentro do governo Lula. Tá aqui, gente, a informação foi divulgada aqui também pela CBN. Estados Unidos cancela, né, evento em parceria com a Força Aérea Brasileira no Brasil após atritos entre governos Trump e Lula. Atritos é o que mais teve, né, desde que o Trump assumiu a presidência nos Estados Unidos. O que mais o Lula faz é atacar o Trump, gente, tá? Ele não faz outra coisa a não ser atacar o Trump e atacar o Bolsonaro, porque ele quer ficar por cima aí, sempre tá nos holofotes, dando notícia, aparecendo nas mídias, porque ele quer se perpetuar no poder. Então tá aqui a informação. Inclusive foi divulgada aqui na Folha de São Paulo, tá aqui também, ó. Estados Unidos cancela o evento militar com o Brasil e acendem alerta, né, no Ministério da Defesa. E segundo aqui a CBN, a notícia é a seguinte: os Estados Unidos cancelaram um evento que realizariam, tá, em parceria com a Força Aérea Brasileira. Além disso, o Comando Sul dos Estados Unidos também sinalizou que deve ficar de fora do principal exercício da Marinha Brasileira, a Operação Formosa. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo.
O Comando Sul, né, dos Estados Unidos planejava realizar com a Força Aérea Brasileira a edição de 2025 da Conferência Espacial das Américas. O governo reuniria outras nações do continente no período de 29 a 31 de julho em Brasília. Esta seria a 4ª edição da conferência, que em 2024 ocorreu em Miami, nos Estados Unidos. O Brasil foi um dos convidados, junto da Argentina, Canadá, Colômbia, México e mais. A Força Aérea Brasileira afirmou em nota que o evento foi cancelado pelos Estados Unidos no dia 23 de julho, pouco antes da realização. Os sinais de distanciamento de Washington preocupam o Ministério da Defesa, segundo o jornal, tá? A pasta tenta blindar o estratégico setor de cooperação militar da crise política e econômica, que se instalou entre os dois países desde o começo da gestão do presidente Donald Trump. O cancelamento aconteceu em um momento de grande atrito entre os governos de Trump e do presidente Lula, em especial por conta dos julgamentos que podem levar à prisão de Bolsonaro e aliados, né, do Bolsonaro, que é um aliado do republicano, do Donald Trump. Ao longo das últimas semanas, Trump anunciou taxa de 50% contra produtos, lei Magnitsky, cancelamento de visto e dentre outras. Então tá aqui, a decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, órgão ligado ao Departamento do Tesouro Americano, aquele mesmo, Tesouro Americano do Scott Bessent, que cancelou a reunião com Haddad, agora está cancelando aqui esse evento militar aqui no Brasil. Cancelou o evento militar aqui no Brasil, gente, tá? Scott Bessent não quer conversa com o governo brasileiro de forma alguma, gente, tá? E teve reunião, no mesmo dia que foi cancelada a reunião com o Haddad, esse mesmo Scott Bessent, que é secretário de Tesouro dos Estados Unidos, teve reunião com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, humilhando, gente, o governo Lula sem precedentes. Então tá aí, gente. Segundo o secretário de Tesouro Scott Bessent, a decisão de sancionar Moraes foi em razão da opinião do Departamento de Tesouro dos Estados, né, de que o ministro brasileiro utilizou o cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias, e essa aí vocês já sabem, gente. Então tá aí. O governo Trump cancela evento em parceria com a Força Aérea Brasileira no Brasil após atrito entre o governo Lula e gera desespero, gente. Tá dentro do governo Lula, né? Ministério da Defesa, todo mundo aí querendo saber o que é que está acontecendo. Vamos lá, gente. Eu preciso trazer aqui uma informação que foi divulgada aqui também há poucos instantes, gente, tá? Vejam só isso aqui. Moraes faz seguro antivista para o julgamento de Bolsonaro. Gente, isso aqui para mim chama-se desespero e pressa para condenar o Bolsonaro. Isso é só o meu ponto de vista. Veja que ponto chegou o Alexandre de Moraes, que no meu entendimento, gente, parece mais para, tipo assim, cara, eu não vou correr o risco de algum ministro pedir vista para postergar o julgamento, para adiar esse julgamento para 2026. Então, eu vou fazer aqui um seguro antivista, ou seja, seguro antivista é o quê? É um tipo de seguro para evitar que qualquer ministro ou o próprio Luiz Fux vá lá e peça vista, mais tempo para analisar os documentos, né? E tá aqui, gente, isso para mim é desespero e só opinião minha, gente, tá? Pressa para condenar o Bolsonaro e aliados, né? Relator da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, o ministro do STF do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tomou uma série de medidas para garantir que o julgamento do ex-presidente Bolsonaro não seja interrompido. Ele não quer que seja interrompido, não quer pedido de vista, porque um pedido de vista de um ministro postergaria, adiaria, né, o julgamento cerca de 90 dias. Ele não quer que isso aconteça, tá? E nos bastidores da corte, os movimentos têm sido apelidados de seguro antivista, referência à prerrogativa que os ministros têm de pedir mais tempo para analisar o processo, o que suspenderia o julgamento por até 90 dias. Fontes do tribunal afirmam que Moraes articulou com o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, para que o julgamento não fosse marcado logo depois da entrega das alegações finais de todas as partes. Embora a ação penal já estivesse pronta para ser levada ao colegiado, a ideia de Moraes foi dar cerca de 10 dias para que os demais colegas da turma pudessem examinar os pormenores do caso. Dessa forma, quando chegar a data do julgamento previsto para começar no dia 2 de setembro, todos estarão em tese aptos a votar. Um auxiliar de Moraes disse que estudar o caso foi uma espécie de lição de casa, dada pelo relator aos demais integrantes da primeira turma.
Nessa mesma linha, tá, outra iniciativa do ministro foi enviar aos colegas um link da nuvem em que constam todas as provas coletadas ao longo da investigação. O material também organizava os vídeos, os depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios dos réus. Ministros que acompanham o caso de perto dizem que são remotas as chances de algum magistrado perder vista. Chegou a se cogitar que o ministro Luiz Fux pudesse fazê-lo, mas ele já sinalizou a interlocutores que descarta essa possibilidade. Ainda assim, para assegurar, para ter certeza, tá, que a conclusão do julgamento do Núcleo 1 não seja arrastada para 2026, Zanin voltou atrás na ideia inicial de reservar as 5 terças-feiras de setembro para o julgamento. Foi mantida a previsão de 5 sessões, mas agora concentradas entre os dias 2 e 12. Dessa forma, se houver um pedido de vista, surpresa, o prazo de 90 dias venceria antes do início do recesso, ou seja, há tempo de retornar o julgamento ainda em 2025. Além de Moraes, Zanin, Fux, tá? Os outros ministros lá que integram a primeira turma, vocês já sabem. É isso aí, gente. É o Alexandre de Moraes articulando ali nos bastidores, já tá aí antecipando, já enviando a nuvem, tudo, vídeo, áudios, documentos e tal. Gente, analisem tudo agora antes, verifiquem tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, olha, vejam os vídeos para, né, tipo assim, olhem tudo agora para vocês não terem que pedir vista depois. É mais ou menos isso que o ministro fez aqui com essa decisão. E para finalizar, Trump definitivamente não está para brincadeira, gente, tá? O governo Trump realmente decretou prisão imediata, tá? Donald Trump quer prisão imediata de imigrantes ilegais nos Estados Unidos e essa notícia bombástica foi divulgada, gente, tá? Direto dos Estados Unidos. O governo Trump faz 465 prisões na primeira semana de controle federal em Washington. Vai prender todo mundo, gente, tá? Trump vai prender todo mundo, tá? Os imigrantes têm que ficar muito... Tem gente ali que tá desesperada, né? O governo dos Estados Unidos anunciou nessa terça-feira que prendeu 465 pessoas em Washington, D.C., desde que assumiu o controle da polícia da capital há uma semana, como parte de uma campanha contra o crime promovido pelo presidente Donald Trump. Desde o início da nossa missão, houve um total de 465 detenções, 68 armas apreendidas e várias acusações apresentadas por homicídio, crimes relacionados a narcotráfico, armas de fogo, detalhou a procuradora-geral, né, dos Estados Unidos, a Pam Bondi, designada pelo republicano, pelo Donald Trump, para supervisionar o controle federal das forças da ordem da cidade, né? Segundo o Bondi, na noite de ontem, 18, né, foram realizadas 52 prisões, entre elas a de um membro de um grupo criminoso, tá? E 9 armas de fogo foram retiradas das ruas. Quase metade dessas detenções ocorreu nas áreas de maior criminalidade de Washington, D.C. Tanto moradores quanto turistas valorizam o esforço extraordinário de nossas forças policiais na capital a nível federal, acrescentou. Tá aí, gente, tá? Donald Trump quer prisão imediata, vai prender todo mundo ali, os imigrantes que estão ilegais no país. Tá aí, ordem direta assinada, decreto assinado por Donald Trump, mais uma promessa de campanha que ele está cumprindo, né? Ao contrário do que o Lula faz aqui no Brasil, Donald Trump, ele cumpre as promessas, está cumprindo as promessas que ele fez. Deixa eu trazer aqui a deputada federal Bia Kicis, trazendo, gente, fazendo uma revelação. Na verdade, ela está expondo para o Brasil e o mundo inteiro, gente, tá? Uma revelação bombástica, uma denúncia gravíssima contra o PT, contra o governo Lula. E assim, gente, é estratosférico. E teve um determinado aqui momento desse vídeo, eu assisti esse vídeo ontem, bem no finalzinho da noite. Eu que sou uma manteiga derretida, gente, tá? Teve um momento aqui nesse vídeo que eu chorei litros. Então já falo pra vocês, coloquem um lenço aí do lado, que se você for manteiga derretida igual eu, você vai chorar muito em um determinado momento aqui desse vídeo, porque o que a Bia Kicis acabou de revelar que acontecia dentro do PT, gente, é a coisa mais perversa e cruel que eu já vi na minha vida, gente, tá? Vejam com muita atenção do início até o finzinho. Vejam só.
Eu quero que vocês assistam um trechinho da Andréa Sadi, no programa da Globo News, a respeito do cancelamento dos vistos aí da esposa e da filha de 10 anos do ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, a respeito do programa Mais Médicos. Que absurda essa decisão. Todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. O que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que, pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. É óbvio que você não tem como. Eu converso com muita gente dentro do governo que a gente subestimou essa articulação toda. É impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. É um absurdo isso que eles estão fazendo. Ela chama, como vocês viram, de absurdo, de crueldade, de uma perseguição política implacável. E que não se faz isso com uma criança. O que a criança representa de risco para a democracia? Essa é a pergunta que ficou aí lá no programa da Globo News. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quem é vítima de perseguição implacável nesse país? O que vocês acham? Nós temos aí o caso, sem falar do presidente Bolsonaro, né, que já é o primeiro, a maior vítima dessa perseguição implacável, e todos os seus companheiros, General Heleno, tanta gente. Mas vamos falar de crianças? Vocês sabiam que existe uma pessoa que está foragida? Ele está com asilo fora do Brasil, foragido, com mandado de prisão, o nome dele é Ezequiel. Pois bem, ele é casado com a Vanessa Rolim, que ela é de Ji-Paraná, Rondônia. A Vanessa esteve aqui com seus 6 filhos. 6 filhos. O mais novinho, gente, com menos de um ano de idade. Um bebê, ainda sendo amamentado por ela. A mais velha tem 10 aninhos de idade. Ela veio aqui conversar com os deputados e com o presidente da Casa do Mota para tentar sensibilizá-la a respeito da anistia. Ela é servidora pública do Estado, concursada desde os 18 anos. Você sabe o que o Alexandre de Moraes mandou fazer? Mandou bloquear o salário dela de servidora, porque o marido dela está condenado e foragido. O marido esteve aqui em Brasília, ele é um motorista profissional, ele veio trazer o carro de um amigo, ele não tinha nada a ver com os movimentos aqui, QG, nada. E foi, por curiosidade, ele estava passando pela esplanada, viu o movimento, por curiosidade parou lá para ver o que estava acontecendo. Só isso. E depois foi embora. Pois bem, ele está foragido, com determinação de prisão. A mulher dele não tem dinheiro para sustentar os 6 filhos. Eu estou aqui com a minha família porque, junto com a condenação do meu marido há 14 anos, eu, uma mulher, fui condenada, mãe de 6 crianças, também condenadas a viver longe dos pais. Eu fui condenada a não ter o meu marido comigo, a viver sozinha, a dormir sozinha, a tomar decisões sozinhas, a ir para um hospital sozinha. Eu fui condenada a cuidar sozinha de tudo. Isso é de uma perversidade, de uma crueldade. Isso sim. Aqui não estamos falando da criança não ter direito a ir ver um Mickey na Disney, sabe? Não estamos falando de uma criança que não pode ir passear, tirar férias em Miami. Não, nós estamos falando de crianças que estão passando fome e estão sem o seu pai. Isso sim é crueldade, muita crueldade. E sem contar que essa punição da família do Alexandre Padilha não é à toa. Ela fala assim, estão trazendo assuntos antigos. Não são assuntos antigos. Aliás, diga-se de passagem que o Lula trouxe de volta o programa Mais Médico. E ele foi totalmente arquitetado e gerido no governo Dilma. E quem geria o programa era o Alexandre Padilha, que era ministro da Saúde da Dilma. Pois bem, esse programa, ele escravizava médicos. Ele trazia médicos que eram como verdadeiros reféns da ditadura cubana. Cada médico ganhava, né, o programa Mais Médicos recebia por volta de 13 mil reais por médico. Só que o médico só recebia 2.900 reais. O resto ia para Cuba, para financiar a ditadura cubana. Houve interceptação aí de e-mails, né, vazaram e-mails de reuniões no Ministério da Saúde, em que uma participante lá do programa, né, da gestão lá no Ministério, dizia o seguinte, que eles até traziam alguns médicos, poucos de outros países, para tentar disfarçar que o programa não era um acordo entre Cuba e o Brasil para resolver essa questão aqui de Cuba. E vocês sabem, todo mundo sabe que os Estados Unidos fizeram um embargo para Cuba, né? Embargo financeiro. Então, Cuba não podia receber dinheiro, os Estados Unidos não mandavam nada para lá, os aliados também dos Estados Unidos não podiam comercializar com Cuba. E o Brasil furou esse bloqueio. Foi simplesmente ajudar a sustentar uma ditadura que mantém o povo de Cuba na maior miséria. E ainda os médicos, não sei se vocês sabem, eles não podiam conhecer suas famílias, né? Eles ficavam aqui reféns do programa. Sem ter acesso a dinheiro, ganhavam uma miséria, né? E agora a Andréa Sadi vai dizer que programa antigo, é um problema antigo que está sendo agora punido. Gente, o Brasil, ele violou o embargo
americano, né? E de forma ainda na base da falcatrua mesmo, sabe? De um programa como esse que ajudava a manter uma ditadura e ajudava a escravizar médicos, seres humanos. Bom, basta dizer que quando Bolsonaro assumiu, ele ofereceu a esses médicos que ficassem no Brasil, desde que passassem pelo Revalida, que é um programa para ver se essa pessoa realmente tinha condição de atender os brasileiros, e ganhando um salário integral. O que Cuba fez? Recusou, levou todo mundo de volta. Tá? Não queria que os médicos recebessem o salário igual ao dos médicos brasileiros. O médico brasileiro ganhava em torno de 13, 14 mil, e o cubano, 2.900. Muito humano isso, muito justo, não é mesmo, Sadi? Bom, o Bolsonaro criou um outro programa, o Médicos pelo Brasil, em que os médicos recebiam 14 mil reais, mais ainda gratificação de 3 mil se fossem para uma área rural, tá? Se fosse uma área ribeirinha, mais 6 mil reais. Esse é um programa realmente para cuidar do médico e da população, não para você fomentar, alimentar e sustentar ditadura. Mas a gente sabe que o governo Lula, Dilma, todos os seus comparsas aí, amam um ditador. Aí a situação do Maduro agora, né, que a gente nem sabe se está escondido no bunker, cadê o Maduro? Está sendo caçado agora, encontrado com 700 milhões de dólares na América Central, na República Dominicana, sabiam disso? Os Estados Unidos confiscaram 700 milhões de dólares, porque o ditador, ele nunca vai sofrer nenhum tipo de dano, de prejuízo, porque é ruim com a economia do seu país, não. Todos eles ficam milionários, todos eles, assim como a filha do Fidel Castro, milionário, todo filho, neto, descendente desses ditadores, não passam muito bem, e o povo na miséria. Bom, é isso. Então, Andréa Sadi, quando você pensar em falar em perseguição implacável ou em crueldade, dá uma olhada na vida real. Saia aí dessa sua bolha da Globo News e daqueles que ainda sustentam esse governo que está falindo o Brasil e sacrificando os brasileiros. Gente, tá? Esse vídeo, gente, no meu ponto de vista, tá? Esse vídeo da Bia Kicis, ele deveria ser assistido por todas as pessoas do Brasil. Todos os cidadãos brasileiros deveriam assistir esse vídeo aqui da deputada federal Bia Kicis, gente, tá? Todas as pessoas aqui no Brasil deveriam, não só no mundo inteiro, gente, tá? Que vídeo necessário. Que revelação estarrecedora e bombástica, gente, tá? Naquele momento ali em que a mãe, com o bebezinho no colo, veio fazer, né, aquelas denúncias do que estava acontecendo com ela. Gente, é muita crueldade, perversidade, uma pessoa ter coragem, gente, tá? De ir lá, bloquear o salário de uma mãe que está praticamente sustentando 6 filhos sozinha. Como, gente, tá? Que o ministro Alexandre de Moraes teve coragem. Será que esse homem não tem coração, gente? O que bate ali dentro? Como que Alexandre de Moraes teve coragem de bloquear o salário de uma mãe que sustenta sozinha, porque o pai tá foragido, né, gente, tá? Com essas acusações do 8 de janeiro. Como que essa mãe vai sustentar 6 filhos, sendo que o Alexandre de Moraes, a justiça brasileira, mandou bloquear o salário dessa mulher, mãe? Assim, gente, isso, Andréa Sadi deveria assistir esse vídeo aqui para ela ver o que realmente é crueldade e perversidade. Cancelamento de visto de uma criança, de esposa de ministro. Isso não é nada. Isso não é nada perante a crueldade e perversidade. Um exemplo é esse que eu acabei de colocar aqui na tela. Eu tô até nervosa, gente, tá? Ontem à noite, eu assisti esse vídeo, era quase meia-noite. Eu fiquei chocada, gente, tá? Nos poucos momentos da política brasileira que eu fiquei tão chocada foi quando assisti o vídeo daquela mãe, gente, tá? Chorando, pedindo socorro, gente, tá? Cuidando de 6 filhos, sozinha e sem dinheiro, gente, tá? O que essa mulher deve estar sofrendo, passando por dificuldades. E Andréa Sadi preocupada com cancelamento de visto.